o vereador Alexandre para secretariar os trabalhos e o vereador Álvaro para a leitura do texto bíblico. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versos 4. Vamos fazer agora a composição da mesa. Convido o senhor Murilo Costa, coordenador da área 35, para se compor a mesa. Convido o senhor Jobson Guimarães, diretor do Escritório de Serviço Local. É você mesmo? Flávio Fontes, para compor a mesa. Coordenador do Centro Terapêutico Tribunal de Justiça. É juiz, né? Não, Justiça. Justiça de Recife. Chama esse aí. Chama aí esse aí. É esse, Alnei mesmo? Onei Fontes, representante dos Alcoólatras Anônimos. O senhor Hugo Júnior, advogado, para compor a mesa. A senhora Jussara Vale, para compor a mesa. O senhor Everaldo Evanilson Dias, representante da FIEP. Convido o pessoal que está aqui na galeria do lado esquerdo para entrar aqui no plenário, para compor as cadeiras.
E da mesma forma o pessoal que está na galeria, que possa entrar no plenário para compor aqui. Pode vir todos para cá que tem espaço suficiente. Quebrando, né, o vereador Olímpio, o protocolo, mas a pedido do vereador Olímpio, vamos fazer isso. Já que montamos a mesa, já está posta e a galeria aí também, o pessoal, vamos ficar de pé para a execução do hino nacional e o hino de Campina. Brasil,
A presente sessão tem por finalidade atender a propositura aprovada por unanimidade por esse Legislativo de autoria do vereador Olímpio de Oliveira para celebrar os 70 anos de instalação do primeiro grupo de alcoólatras anônimos do Brasil, em transcurso dos seus 53 anos de chegada na Paraíba. Convido o autor, o vereador Olímpio, para... Vamos logo fazer o registro de presença e a justificativa dos vereadores. Em seguida, o vereador Olímpio para justificar a presente sessão. Senhor presidente, registro as presenças do senhor Joaci Santos, convidado, Antônio do Nascimento, convidado, também Matias Moraes, convidado. Registro ainda a presença do senhor Reginaldo Soares, convidado, Raimundo Donato, convidado, Elias Trajano, convidado, Adalberto Tertuliano, convidado, também do senhor Gilmar Dantas, convidado, José de Arimateia, convidado, também do senhor João Victor, também registro a presença de Dilane Araújo, convidada, Jones Araújo, convidado, também Ieda Cunha, assistente social da Clínica do Dr. Maia, Juliana Vale, convidada, ainda as presenças do senhor Aderaldo Tavares, convidado, Francisca Maria Silva, convidada, da senhora Ana Gláucia Figueiredo, convidada, também registro a presença do senhor Paulo Matias de Figueiredo, convidado, e também do senhor Roberto Souza, representando o bairro das Malvinas. Registro justificativa de ausência. Senhor presidente, vimos pelo presente de ordem do excelentíssimo senhor vereador Lucas Ribeiro justificar a sua ausência na data de hoje, 23 de 8 de 2017, a sessão especial devido a compromissos agendados anteriormente, sala das sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 23 de agosto de 2017, a assessoria. Ainda justificativa de ausência. Senhor presidente, informamos a Vossa Excelência que o vereador Anderson Maia não comparecerá à audiência pública do dia 23 de 8 de 2017, às 19h30, relativa à celebração dos 70 anos, seria no caso dos 50 anos, 53 anos, do primeiro grupo de alcoólatras anônimos no Brasil, por motivos de compromisso agendado previamente. Desde já agradecemos a compreensão. Sem mais, para o momento, atenciosamente, a assessoria parlamentar do vereador Anderson Maia, PSB. São essas as justificativas, senhor presidente. Justificamos também a ausência da presidente da Casa, vereadora Ivonete Ludgério, em virtude de tratamento médico. Ainda resiste a presença também do senhor José Vidal, convidado, do senhor Rinaldo Paulo, convidado, também de Liana Vasconcelos, convidada, Gilbras Vasconcelos, psiquiatra, também de José Matias, convidado, e Valério Silva, convidado. São esses os registros, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Olímpio, para justificar a propositura. Senhor presidente, vereador Márcio Melo, cumprimento Sua Excelência, cumprimento o vereador Secretaria dos Trabalhos, vereador Alexandre, do sindicato, cumprimentando também o vereador Álvaro Farias, que está prestigiando esta sessão, e agradecendo aos senhores pela presença, que é muito cara para todos nós. Cumprimento dona Jussara, guerreira, uma mulher que tem a minha admiração, e cumprimentando a senhora, eu cumprimento todos que estão ladeando a mesa principal dos trabalhos com Sua Excelência o presidente. Cumprimento os amigos e amigas de Campina Grande, os membros de Alcoólatras Anônimos, cumprimento o doutor Gilbras e sua esposa Mabel,
Liana, irmã de Mabel. Muito bem. Estudamos nos tempos de antanho, no 11 de outubro. Cumprimento Aderaldo Tavares, amigo, irmão. Enfim, cumprimento a imprensa, cumprimento os assessores parlamentares, os funcionários desta casa. É uma noite especial desta casa que nós abrimos as portas do Poder Legislativo de Campina Grande para celebrar esta data que é muito especial para muitas famílias brasileiras, para muitas famílias paraibanas e, por que não dizer, muitas famílias de Campina Grande. O Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que se presta à missão de resgatar vidas. Pessoas que, lamentavelmente, por decisões equivocadas da vida, enveredaram pela bebida alcoólica, e aí o beber demais se tornou um problema, quando a sociedade apenas olhava para essas pessoas com discriminação, com repulsa, quando a sociedade apenas tratava com desdém, vem Alcoólicos Anônimos e estende a mão, dizendo: se você quiser beber e continuar bebendo, o problema é seu. Mas se você quiser parar de beber, deixar de beber, o problema é nosso. Então, com uma filosofia muito simples, mas de uma eficiência reconhecida pela ciência, inclusive, Alcoólicos Anônimos cumpre o seu papel no mundo. E como tudo que é bom, como tudo que é especial, não precisa de... Às vezes a gente pensa no nosso dia a dia, né, os transformadores do mundo, os revolucionários, quando pensa em mudar o mundo, pensa em reunir uma assembleia para mudar o mundo. Alcoólicos Anônimos começou com dois homens, Bill e Bob, que projetaram, que pensaram Alcoólicos Anônimos, mas que tiveram a atitude de levar adiante esse empreendimento. Veja só, apenas dois homens com boa vontade, com espírito empreendedor, do empreendimento do bem, começa essa missão, e essa missão hoje está presente em centenas de países. Somente aqui na Paraíba nós temos aproximadamente 150 grupos, em Campina Grande quase que 3 dezenas, mas pela a ideia criativa de dois homens, né, que se levantaram para enfrentar uma doença comum, a doença do alcoolismo. E aqui na Paraíba, Alcoólicos Anônimos começa na nossa Campina Grande. Campina Grande é uma cidade de vanguarda. Campina Grande sempre parte da frente, né? Esse nosso campinismo, ele tem justificativo e respaldo nessas ações, né? Campina Grande foi, né, o celeiro de Alcoólicos Anônimos na Paraíba. E começa através do paraibano Drovilar, que após ter ingressado em Alcoólicos Anônimos no Rio de Janeiro, retorna em viagem de férias a Campina Grande e visita o amigo e médico Dr. João Ribeiro, né, que toda Campina Grande conhece, né, que tinha uma casa psiquiátrica aqui em Campina Grande. Pois bem, o Dr. João Ribeiro, né, as digitais dele, né, estão na origem de Alcoólicos Anônimos em Campina Grande. Drovilar conta que parou de beber e que está em Alcoólicos Anônimos. O doutor João Ribeiro se interessa pelo assunto e fica fascinado com a recuperação do amigo, colocando-se à disposição. Esse encontro com o doutor João Ribeiro foi fundamental para os planos de Drovilar, o qual estava determinado em implantar a semente de Alcoólicos Anônimos na Paraíba. Conforme nós coletamos em pesquisa, no material, um farto material da história de Alcoólicos Anônimos da Paraíba, que nós encontramos na internet. O médico João Ribeiro pediu que Drovilar fosse até ao IPASE,
hoje INSS, e procurasse a doutora Severina, assistente social daquele hospital. Ela o recebeu e ambos trataram sobre o alcoolismo e se dispuseram a abordar pessoas que tinham problema com a bebida. Preservando o anonimato, procuraram a imprensa local com o objetivo de divulgar o que é alcoolismo e o que é Alcoólicos Anônimos, como um método de tratamento. Estavam convictos de que os frutos viriam. Após isso, Drovilar procurou falar com seu irmão, Estevão Vilar, que tinha sério problema com a bebida. Falou a ele das suas experiências e a sua vida atual sem a bebida alcoólica. Entretanto, Estevão Vilar resistiu e não aceitou. Dias depois, voltou a insistir, mas o irmão continuava bebendo. Transcorreram-se 2 dias após aquele encontro. Drovilar teria que retornar ao Rio de Janeiro, pois suas férias terminavam no mês de setembro. Pela frente tinha mais 10 dias de viagem. Naquele tempo as estradas eram tudo de chão, né? Pensou que estavam frustradas as suas possibilidades de formar Alcoólicos Anônimos na Paraíba. Restava-lhe uma esperança, havia plantado uma semente, até comentou sobre isso com um de seus irmãos. Naquela tarde, ao chegar à casa, foi surpreendido com uma passagem aérea Recife-Rio, pela Paner do Brasil, ofertada pela sua mãe, que estava feliz pela sua sobriedade. A passagem estava marcada para as 8 horas do dia 2 de setembro, o que facilitou a ele fazer outras abordagens a seu irmão, Estevão Vilar. Esse Estevão Vilar trabalhava na Texaco. E, pela manhã, foi surpreendido com a visita de Luiz Leite, seu grande amigo. Falou a ele da chegada de seu irmão Drovilar, a quem depois foi apresentado. Ao ser abordado por Drovilar, Luiz Leite aceitou a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Foram ao escritório do Dr. João Ribeiro e lá marcaram uma reunião e discutiram sobre o nome que daria ao primeiro grupo de Alcoólicos Anônimos na Paraíba. Ficou certo que a reunião seria realizada no dia 26 de agosto daquele ano e que, por sugestão do médico João Ribeiro, o grupo seria chamado de Grupo Centenário, em alusão ao centenário da fundação de Campina Grande. Isso foi no ano de 1964. Campina Grande comemorava o seu centenário. Tudo encaminhado, foram à casa de Nelson Spence e o abordaram e ele aceitou a mensagem. E aí, pronto, surge Alcoólicos Anônimos em Campina Grande, na Paraíba. E, para não tomar mais tempo, porque nós estamos numa expectativa muito grande de ouvir o doutor Onei Fontes e o doutor Flávio Fontes, que são as estrelas maiores desse nosso encontro hoje, nós encerramos a nossa justificativa dizendo que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ao completar 53 anos de existência na Paraíba e 70 anos no Brasil, é uma realidade vigorosa. Está presente em diversas cidades, com os seus mais de 150 grupos de Alcoólicos Anônimos em território paraibano, os quais realizam um serviço do mais alto valor no resgate de vidas de pessoas dependentes do álcool. São milhares de vidas e famílias restauradas nesses 53 anos de Alcoólicos Anônimos na Paraíba. Assim, nada mais justo do que esta casa reverenciar uma instituição que representa tanto para a vida e para viver e para o viver com sobriedade e qualidade de vida. É uma honra para esta casa destacar os méritos da Irmandade de Alcoólicos Anônimos nos seus 53 anos de existência no solo paraibano e no solo brasileiro. Parabéns a todos e a todas que fazem o Alcoólicos Anônimos ser essa instituição reconhecida e querida e respeitada. Creio que é uma das instituições mais respeitadas desse país. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Vereador Alexandre, primeiro secretário, para fazer a justificativa de ausência. Senhor presidente, justificamos a ausência do colega vereador João Dantas por ter se submetido na manhã de hoje a um procedimento médico e ainda se encontra em recuperação em sua casa.
Convido o vereador e autor, vereador Olímpio, para assumir os trabalhos e presidir a sessão. Pois bem, mais uma vez cumprimentando a todos, agradecendo a Sua Excelência o Presidente Márcio Mello pela deferência de nos facultar a presidência dos trabalhos, e para que a gente não perca tanto tempo, já passo a palavra de imediato para Murilo Costa, ele que é coordenador de área, para que ele possa fazer as suas palavras de saudação à Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Boa noite ao doutor Olímpio, que ora preside a sessão dessa casa, e aos demais vereadores presentes. Boa noite, companheiros e companheiras de Alcoólicos Anônimos, familiares, visitantes, autoridades aqui presentes, doutor Ney Fontes, médico de São Paulo, que é amigo de AA, está junto conosco nesta comemoração. Doutor Flávio Augusto, juiz de direito da comarca de Recife, que também está junto conosco nas comemorações dos 53 anos de Alcoólicos Anônimos na Paraíba. Doutor Olímpio já fez todo o resumo aqui. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né, foi criada há 82 anos, né? No ano de 1935, nos Estados Unidos, por dois homens, um corretor da Bolsa de Valores de Nova York, Bill W., e Dr. Bob, os dois cofundadores de Alcoólicos Anônimos. E tinham problemas graves de alcoolismo, apesar do corretor da Bolsa de Valores, muitas vezes, ter chegado a uma condição degradante de alcoolismo. E aí, em uma de suas várias internações nos hospitais psiquiátricos, ele tinha um despertar espiritual e, a partir daí, procurava o médico, que também estava numa situação difícil, né? E quando chegava lá, o doutor Bob dizia assim, que estava naquela situação e que era médico e não tinha nenhuma saída a mais, né? E o que é que ele, um leigo, o doutor Bob dizia com Bill, ia poder ajudar? E Bill dizia a ele, não, mas eu não vim aqui lhe ajudar, eu vim aqui lhe pedir ajuda, né? E ele disse, vou lhe dar 6 minutos para que você possa dizer alguma coisa aí a respeito disso que você está querendo iniciar. E aí conversaram cerca de 6 horas, regado ao cafezinho, né? E a partir daí estava iniciado a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E passaram a procurar outras pessoas com problema de alcoolismo, e eles começaram a ver que quando procuravam outra pessoa que estava com o mesmo problema, a vontade de beber dele desaparecia. E aí seguiram, encontraram o terceiro membro, o quarto, e assim sucessivamente, né? E no ano de 1935, era criada a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e em 1938 era publicado o livro com esse mesmo nome, e aí
através de amigos, né, de AA, que a criação de Alcoólicos Anônimos não só foi eles dois, teve a ajuda muito grande de pessoas da imprensa e uma publicação de um jornalista amigo deles, amigo de Alcoólicos Anônimos, fez com que os Estados Unidos e o mundo viessem tomar conhecimento daquelas pessoas que estavam se recuperando daquela maneira. Então, é satisfação muito grande estar aqui como membro coordenador da Área 35, com os demais companheiros, comemorando esta semana 53 anos de Alcoólicos Anônimos na Paraíba, como o doutor Olímpio falou, e que chegou em Campina Grande, né? Que foi fundado o primeiro grupo em Campina Grande e que hoje funciona ainda, né? O grupo Centenário, né? Em Campina Grande, até hoje está funcionando, e hoje temos em média de 22 grupos funcionando em Campina Grande. Nós temos a Área 35, que abrange Campina, o Brejo, o Curimataú e o Cariri paraibano. Hoje, em média de 39 grupos nessa Área 35. E temos também na Paraíba a Área 3, que tem mais 90 e poucos grupos. Então, agradecendo em nome de Alcoólicos Anônimos pela a honra de estarmos aqui hoje nessa casa, nos confraternizando, recebendo o apoio de todos os vereadores, né? E lembrando que realmente essa Irmandade funciona e que temos recebido apoio da imprensa, apoio dos amigos de Alcoólicos Anônimos, para que possamos levar a mensagem àquele que ainda sofre com o problema do alcoolismo. Boa noite. Agradecemos as palavras de Murilo Costa e já passamos imediatamente a palavra para o doutor Flávio Fontes, para que ele possa nos presentear com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Boa noite. Eu vou quebrar também o protocolo e, ao invés de saudar o presidente da mesa, eu quero saudar a cada membro do Alcoólicos Anônimos e suas esposas, companheiras, porque data vênia são a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Então, eu queria saudar aos senhores, tá certo? Realmente é uma alegria muito grande poder ser amigo dos Alcoólicos Anônimos, já que a gente está numa situação tão complicada de nossa vida no país. Do ponto de vista da segurança pública, nós estamos completamente impotentes. Eu sou juiz criminal há 26 anos, em Recife, no interior, e eu posso dizer que nós nunca vivemos um período tão difícil, onde nós não conseguimos ter mais referências de autoridade, mais em nenhum dos três poderes, às vezes até no Ministério Público também não, e parece que estamos chegando naquela situação que Cícero falou, o temporal mores, ou seja, que tempo nós chegamos. Já não há mais credibilidade nas autoridades políticas, não há mais credibilidade no próprio judiciário, no executivo, muito menos. E, do ponto de vista da prevenção da criminalidade e da repressão, as autoridades estão completamente perdidas, os policiais estão completamente desmotivados no país. A questão do tráfico de drogas está se alastrando sem controle. Nós temos hoje crack presente
em 98% de todos os municípios do país. Presente, que eu quero dizer, é em quantidade. A organização criminal está bem além das nossas forças. Eu digo que muitas vezes assim eu fico completamente desanimado e até com vontade de me aposentar já, porque nós estamos, de uma certa forma, fingindo que estamos fazendo justiça, fingimos que temos segurança pública e, na verdade, a gente não sabe se chega vivo em casa. E isso é um problema muito complexo, que abrange desde o planejamento familiar, que não se fala, a vários tabus. Nossas fronteiras estão completamente abertas às drogas. Eu estive em Rondônia há um mês atrás, e eles falando sobre a atuação de Fábio Assunção, né, aquele artista da Globo, que quando foi lá em Rondônia rodar um filme, ele ficou deliciado, ele não podia ficar 10 minutos sem cheirar cocaína, porque a cocaína, ele disse que era a coisa mais pura que ele tinha sentido, porque vinha da Bolívia, e a cocaína inundando o país, o crack inundando o país, e nós estamos fingindo que estamos fazendo alguma coisa, mas não estamos fazendo nada, porque as prisões estão abarrotadas. Semana passada eu estive numa colônia penal feminina, perto de Recife, lá em Paulista, e numa das celas, de 5 presas que tinha, havia 6 celulares. 5 presas e 6 celulares dentro da cela. Quando a ministra Carmen Lúcia, a presidente do Supremo, esteve em Recife, visitando o presídio Aníbal Bruno, há um mês atrás, eu fui convidado para participar da comitiva, e a imprensa estranhou, porque ela só ficou 27 minutos no Aníbal Bruno, e o Aníbal Bruno, quem conhece, tem uma dimensão de uma cidade, mas foi porque todas as lideranças lá de bandidos possuem armas de fogo dentro do presídio. Arma de fogo, celulares. Ontem pegaram TV a cabo, não é? TV instalada, quer dizer, vai um técnico instalar a TV. E nós parece que estamos assim discutindo reforma política, se vai 3,6 bilhões para o fundo partidário, se não vai. O álcool é equiparado ao refrigerante em termos de propaganda, como já foi dito de manhã lá, não é? No mesmo horário, mulheres seminuas, não temos mais referências, e a verdade é que nós estamos, de uma certa forma, perdidos. Não é? Perdidos. E o que é que tudo tem a ver com os Alcoólicos Anônimos? Os Alcoólicos Anônimos são uma das últimas barreiras de moralidade, de honestidade, de segurança que nós temos. Porque, como eu já falei, todos os poderes estão corrompidos, sempre foram, né? Mas está sendo revelado tudo. E os Alcoólicos Anônimos são aonde eu ainda sinto vontade de ter contato, né? de participar. Então, eu queria dizer que o trabalho que os senhores fazem, muitas vezes é um trabalho de formiguinha, muitas vezes os senhores acham que não tem, ninguém está observando, ninguém está aquilatando, mas não é verdade. Os senhores estão sendo muito observados, os senhores são uma referência às senhoras, são referências que a sociedade tem de algo que funciona independente da corrupção, independente do dinheiro, independente de interesses mesquinhos, independente da traição do povo brasileiro e das pessoas tão humildes que passam fome agora, enquanto uns poucos, como eu também, faço parte de uma elite tão perversa. E eu faço parte também. Queria dizer que
eu tenho muito orgulho de ter essa parceria com os Alcoólicos Anônimos. Vocês já salvaram, através da Autoridade Suprema, vocês já salvaram muitas vidas. Eu queria saudar muito o nosso amigo, colega, delegado de polícia e vereador há 4 mandatos. Queria saudá-lo por essa iniciativa tão feliz, porque eu estava falando hoje à tarde que muitas empresas poderosas já faliram, mas os Alcoólicos Anônimos, sem dinheiro, sem patrocínio, sem usar o dinheiro público, conseguem estar de cabeça erguida, conseguem estar por cima, conseguem estar dando uma lição verdadeira de civilidade, de brasilidade, de que ainda vale a pena ser honesto e vale a pena ainda lutar por ideais. Então, esses anônimos heróis que me encantam a cada dia. Eu me lembro que quando eu trabalhava em juizados especiais criminais, eu separei muito dinheiro dos réus, das penas alternativas, e chamei várias vezes o pessoal da Irmandade lá em Recife para receber 50, 100 mil reais que nós tínhamos juntado, e eles disseram que não iam receber nem um centavo. Fiquei com raiva, né, na minha prepotência de juiz, porque a gente é muito arrogante mesmo, até para dizer que a gente é humilde, a gente é arrogante, eu também sou. Né? Fiquei com muita raiva de como é que esse pessoal, tudo lascado, não quer esse dinheiro. Não aceitaram. Quando receberam uma homenagem na Câmara de Vereadores de Recife, uma placa de comemoração, me chamaram para receber por eles. Eu digo, não, vocês é que têm que receber, tirar as fotos, tudo não. Eu que fui na frente, tirei as fotos, e mais uma vez me surpreendi com essa humildade de vocês e vi que é por isso que vocês funcionam, porque vocês não buscam holofotes, vocês não buscam dinheiro impróprio, dinheiro do povo, vocês não buscam fama, vocês não buscam cartaz, vocês buscam recuperação de vidas. E é no amor ao próximo, que tanto se assemelha ao amor de Deus por nós, despretensioso, que vocês são grandes e me tornam co-grandes também, co-grande, porque eu acredito completamente e o Poder Judiciário em Pernambuco se curva aos Alcoólicos Anônimos. Muito obrigado. Uma maravilha, né? Ouvir. Pena que foi tão pouco. Tinha mais tempo, doutor. Tinha mais tempo. Vamos ouvir agora, também com muita satisfação, essa figura que é muito cara para todos nós, né, que é amada pelo Alcoólicos Anônimos do Brasil e admirada por muita gente nesse país, da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que não são da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, doutor Onei Pontes. Boa noite a todos. Eu me reporto ao doutor Olímpio, agradecendo a sua generosidade nas suas palavras, e ao reportar a ele, me reporto a toda a mesa. Meu boa noite às senhoras, senhores, aos companheiros e companheiras de AA, Alanon, aqui presentes. Eu me permito discordar do meu querido Dr. Flávio Fontes, quando ele fala que os alcoólicos aqui buscam apenas a recuperação. Eu acho que a recuperação já encontraram, meu querido amigo Dr. Flávio. Eles buscam a felicidade.
porque a recuperação já conseguiram. Estão conseguindo só por hoje. Amanhã vão continuar conseguindo, porque, na verdade, nós só temos o hoje. O hoje é real, concreto. Nós temos que dar conta dele. E na sabedoria dessa irmandade, no valorizar o hoje, eles estão salvando suas vidas, ajudando a salvar outras vidas e encontrando o que todo ser humano procura, que é a felicidade. Essa felicidade que ninguém define, mas todo mundo sabe o que é. E naquele poema que diz que a felicidade, a árvore dadivosa que sonhamos, toda ornada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a encontramos porque nunca pomos onde nós estamos. E os membros dessa irmandade, sabiamente, souberam encontrar, estão sabendo encontrar a felicidade. Porque a maior felicidade que um ser humano consegue é quando ele consegue ajudar o seu próximo. Quando ajudamos alguém, ao nosso irmão, de caminhada por essa vida, nós estamos ajudando a nós mesmos. Um grande filósofo recentemente falecido, Zygmunt Bauman, dizia que a felicidade depende de dois fatores, a segurança e a liberdade. Eu vou me reportar a 2 episódios vivenciados por mim, dos muitos que eu vivenciei na minha caminhada junto a essa irmandade, que é uma irmandade que me acrescentou muito à minha vida, que me tem proporcionado muitas emoções. Há 2 anos atrás, eu tive a grata felicidade de participar de um evento como esse, uma homenagem na cidade de Caruaru, também a Alcoólicos Anônimos, na Câmara Municipal de lá. Hoje eu estou tendo a felicidade de estar aqui com os senhores, com as senhoras, vivenciando esse momento tão feliz. Mas vou me reportar a um episódio que muito me emocionou, mostrando que a felicidade ela depende de coisas pequenas. Poder assistir um nascer do sol, um pôr do sol, o sorriso de uma criança, de um filho, de um neto, de uma neta. As pequenas coisas nos fazem felizes, fazer o bem ao próximo. Eu tenho feito muitas palestras por esse Brasil afora, não só na Irmandade Alcoólicos Anônimos, mas também, muitas vezes, em instituições religiosas, em presídios. E os presídios, efetivamente, é aquilo que o doutor Flávio, com conhecimento de causa, falou, são depósitos de presos. E uma vez eu estava lá em São Paulo, realizando uma palestra num presídio feminino, a respeito dos problemas do álcool e drogas. Quando terminei a palestra, chegou a fase das perguntas, e muitas perguntas me foram dirigidas pelas detentas que estavam ali, reclusas, naquele presídio, cumprindo suas penas. E a coisa se estendeu um pouco além. A diretora do presídio, sentada ao meu lado, e não percebemos que a noite já tinha começado a cair. E nos presídios existe uma norma que anoiteceu, o sol se pôs, os detentos e as detentas têm que ser recolocados nas celas por questões de segurança. E eu vi aquela movimentação assim um pouco agitada dos agentes penitenciários, e um deles chegou, a diretora do presídio, que estava ao meu lado, falou alguma coisa no ouvido dela, e ela me pediu que encerrasse imediatamente as palavras finais, porque já tinha passado a hora de recolher as detentas para as suas celas. Eu encerrei, e os agentes penitenciários rapidamente foram levando as detentas para serem recolhidas às celas,
E eu saí conversando com a diretora do presídio. Quando chegamos no pátio, nos deparamos com uma detenta solitária, olhando fixamente para o céu. E aquela noite era uma noite muito bonita, o céu estrelado, um firmamento muito bonito. E quando chegamos próximos a ela, a diretora do presídio perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela, sem abaixar os olhos, vimos que ela estava chorando. Ela disse que estava presa, parece por tráfico de drogas. Ela era viciada em drogas, começou no álcool, depois entrou na droga, no fim se tornou traficante para poder financiar a sua dependência química, e estava presa ali há 3 anos, e há 3 anos que ela não via como é lindo o céu à noite. Olha, uma coisa tão singela, que para ela ali era o suprassumo da felicidade naquele momento. E a falta de liberdade não permitia que ela desfrutasse desse privilégio de ver o céu à noite. Bom, um ano depois, participando eu de uma convenção de Alcoólicos Anônimos na cidade de Salvador, na Bahia, citei durante a minha fala, durante a minha palestra, este episódio. E quando terminou a minha fala, e quando eu desci, vi um homem indo rapidamente ao meu encontro, porque geralmente quando ele termina as falas, as reuniões de Alcoólicos Anônimos, geralmente gentilmente os companheiros de AA vêm nos cumprimentar, mas aquele senhor veio muito rápido, e eu percebi que ele estava com os olhos marejados de lágrimas. Ele me abraçou forte e falou assim: muito obrigado, você salvou 2 vidas. Eu não entendi nada, mas como salvei 2 vidas? E ele me falou que um alagoano, ele estava lá em Salvador, nesse evento do A, um alagoano, ele tinha se desentendido e tinha decidido matar o seu desafeto com o qual ele tinha se desentendido. E depois de ouvir aquele relato, em que aquela detenta chorava por ter perdido a liberdade, ele caiu em si e chegou à conclusão que ele ia tirar a vida do seu inimigo, mas também ia perder a sua vida, ele ia ficar preso, recluso, e a vida sem liberdade não tem valor. E eu fiquei muito emocionado, também não contive as lágrimas com aquela narrativa, nessa emoção que só a caminhada em Alcoólicos Anônimos nos proporciona, porque essa irmandade, ela faz coisas que efetivamente são verdadeiros milagres. Já disse com muita propriedade o hoje santo João 23, que foi um Papa João 23, que pontificou no século passado, nos anos 60, ele dizia que Alcoólicos Anônimos é o grande milagre do século XX. E, efetivamente, esse grande milagre do século XX continua fazendo milagres no século XXI. E o maior milagre são os membros dessa irmandade que estão vencendo uma compulsão terrível pelo álcool e, efetivamente, direcionando, dando um novo rumo às suas vidas. Um rumo justamente feliz. E eu confesso aos senhores que são as pessoas mais felizes que eu tenho encontrado em minha vida, são os membros da Irmandade Alcoólicos Anônimos, e que têm motivos de sobra para serem felizes. Têm a segurança de encontrar num grupo de AA a sua recuperação e desfrutam da liberdade de ficar livre das armadilhas que o álcool proporciona, que o alcoolismo proporciona em quem é portador da doença alcoólica. Efetivamente, essa irmandade
é uma irmandade de homens e mulheres felizes. E são mais felizes ainda porque eles conseguem, através de 12 maravilhosos passos, cumprir uma jornada de autoconhecimento. E a coisa mais difícil do mundo, já dizia o grande Tales de Mileto, na Grécia Antiga, que é se autoconhecer. E nessa jornada dos 12 passos, no 12º passo, que diz: tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos, procuramos transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre e seguir estes princípios em todas as nossas atividades. É o bem como gratidão, fazendo bem para o próximo. O que de graça foi recebido, de graça está sendo passado para o próximo. Esta é a essência dessa irmandade. E por isso que essa irmandade é uma irmandade de homens e mulheres felizes. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Olímpio esta moção feita a essa irmandade, que eu considero um pouco minha, essa irmandade que é de todos nós. Essa irmandade que é de todos, que é da sociedade. E o pertencimento a essa irmandade é algo que nos faz muito maior. Porque se somos um nessa irmandade, nunca estamos isolados. E nós sabemos que nenhum ser humano, nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente. Todos nós fazemos parte do mesmo todo. Eu agradeço mais uma vez a esta nobre Câmara Municipal de Campina Grande pela homenagem a esta nossa irmandade. Essa irmandade de homens e mulheres felizes que estão nesta caminhada rumo à felicidade, nesta caminhada de recuperação, nesta caminhada que efetivamente só pode levar a um bom destino. Já disse alguém com muita propriedade que esta vida é uma viagem. E nesta viagem o importante não é o destino, mas a viagem em si. E esta viagem, quando feita com os princípios espirituais que esta irmandade adota, é uma viagem que efetivamente produtiva, feliz, iluminada e abençoada por Deus. Muito obrigado. Cumprimentamos o vereador Rodrigo Ramos, que se faz presente também aos trabalhos. Obrigado pelo prestígio da sua presença. E facultamos a palavra, se tiver alguém que queira manifestar algo. O vereador Álvaro Farias pede a palavra, vereador Alexandre, sindicato. Eu peço a Jair que libere o microfone. Está liberado? Pois não, vereador. Boa noite, nobre vereador Olímpio Oliveira, que preside hoje essa ilustre sessão, e a todos os participantes aqui presentes, e especialmente, me permita, vereador, já que é um convidado seu, ao doutor Flávio Fontes e ao doutor Ornélio Fontes. Doutor Flávio, esse exemplo que o senhor nos traz hoje, um ensinamento muito singelo e muito inteligente, para quem conheceu alguns membros dos Alcoólicos Anônimos, o vereador Alexandre sabe de quem eu vou falar, que era de Agamenon. Eu conheci Agamenon quando entrei na antiga empresa Selby, em 1988. E Agamenon já me falava da paixão que ele tinha
pelos Alcoólicos Anônimos, e ele era o presidente daquele grupo que é na Maciel Pinheiro, que eu não sei como é o nome, me falha a memória. Grupo Cariri. Então, Agamenon me falava isso com uma paixão muito grande, e eu muito jovem, 21 anos, estava lá naquele momento, não entendia o porquê dessa paixão, por essa irmandade que são vocês, os Alcoólicos Anônimos. E só agora, depois de 29 anos, hoje, porque eu entrei lá em 10 de agosto de 1988, ele era um chefe imediato nosso, só agora é que, depois de 29 anos, é que eu estou sabendo daquela paixão tão grande que ele tinha por se tratar dos Alcoólicos Anônimos. Aqui eu relembrava, assim que cheguei, que relembrei muito da mensagem em memória dele, porque ele já partiu, mas ficava esse ensinamento e que fiquei muito alegre de ver um magistrado, Vossa Excelência, com um grau de simplicidade e de honestidade tão grande, que de vários membros, que eu estou aqui há praticamente 8 meses, que passaram nessa casa, doutor Olímpio, me permita, sua experiência é muito longa, que conviveu com meu pai aqui há 30 anos, meu pai foi vereador aqui há 30 anos, mas uma simplicidade tão grande que me deixa muito feliz, doutor. Me deixa muito feliz de estar aqui e nesse aprendizado que vai levar, e Agamenon, onde ele estiver lá no além, ele vai saber que só agora o amigo dele, porque, na verdade, eu era companheiro de lá e muito amigo dele, a gente conversava muito, estou sabendo por essa paixão que vocês têm. Então, é muito bonito, e vocês não salvam só uma vida, vocês salvam sempre uma família inteira, porque quando se tem um problema de alcoolismo em casa, toda a família sofre. Então, doutor, muito obrigado a vocês, e dizer que foi uma honra participar desta sessão, tantas especiais que já teve aqui, mas essa me deixou muito honrado, doutor Olímpio. Muito obrigado, vereador Álvaro Farias. De fato, o doutor Flávio é tão grande que se torna pequeno para a gente se tornar grande, né? Tem gente que é assim, tem gente que não faz aquela forçação de barra para ser humilde, para ser simples. É ato do coração, é assim mesmo. Eu conheci o doutor Flávio hoje de manhã, pessoalmente, já conhecia de vídeo, mas hoje conheci de corpo presente, né? E a impressão é a melhor que tenho. Só lamento não ter ficado à tarde, doutor, porque tinha meu irmão, que estava numa situação difícil, estava dando assistência. Mas ouviremos agora o vereador Alexandre do sindicato, com a maior satisfação. Senhor presidente, colegas vereadores, membros da mesa, eu dizia hoje ao vereador Olímpio Oliveira, ao chegar, e aos companheiros vereadores na manhã de hoje, que era uma sessão, entre tantas outras, e participamos nessa casa, das mais importantes, tendo em vista de que, como bem falou o colega vereador Álvaro Farias, vocês não só salvam uma vida, vocês salvam toda uma família. Só sabe quem é dependente do alcoolismo em casa é quem passa por isso. Eu perdi um irmão há 4 anos atrás, vítima do alcoolismo, muito jovem, ainda aos 51 anos. E eu digo isso porque ainda tenho mais 3 em casa. Veja só o tamanho da nossa batalha diária. São casados, pais de família, mas dependentes ainda do alcoolismo. E isso traz uma angústia muito grande para todos nós, porque vocês já passaram, sabem como é a convivência com pessoas que têm essa dependência. E isso é angustiante, você olhar para alguém que você ama, tentar resgatar essa vida e não conseguir, e você se sente impotente diante disso, como família. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso, porque considero isso, no passado,
Eu, esses últimos dias, ouvindo muito falar sobre o alcoolismo e até lendo, a gente pensa o seguinte, que temos até revolta, né, quando encontramos alguém da família que bebe, chega em casa, incomoda, e a palavra que nos vem é porque você, numa linguagem bem simples, bem popular, isso é ruim mesmo, né? Não presta, a gente não passa a entender que é uma doença, é uma dependência que precisa de tratamento. E é claro que vocês têm, o trabalho que vocês estão exercendo é um trabalho de resgatar não somente a vida daquele que leva o copo à boca, mas daqueles que estão ao redor, que sofrem todos os dias a angústia de encontrar um ou outro. Como bem falou Álvaro, nos anos 90, ali na selva, nós tivemos a oportunidade, Agamenon foi uma das pessoas que divulgou, propagou em Campina Grande, na própria selva, a existência dos alcoólicos anônimos em Campina Grande. Então, parabenizar o colega vereador Olímpio Oliveira pela propositura, parabenizar vocês, a simplicidade, a humildade, Sua Excelência, e aqui está, me permita chamar dentro das formalidades, mas me parece, eu já vejo que ele não é muito chegado a essas formalidades, mas seja sempre muito bem-vindo a Campina Grande, essa cidade que não tem a orla de Boa Viagem, mas tem a orla do Açude Velho, impressiona por isso. Mas não tem tubarão, né? É verdade, é a grande vantagem, mas temos um jacaré. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui a Campina Grande, a essa casa. Parabenizar o vereador Olímpio Oliveira e a todos vocês, estão de parabéns nessa data, pelo trabalho importante de resgate que vocês têm feito às muitas vidas. Muito obrigado. Nós temos ao vereador Alexandre Sindicato, que faz uma fala muito interessante, que com certeza enriquece muito a nossa sessão especial. É evidentemente que nós temos pessoas que nós temos ligações mais de perto, né? Quem me ensinou a ler foi Dona Inácia. Era uma professorinha lá no Monte Santo. Ela tinha uma escolinha de fundo de quintal. Dona Inácia Ramos, ela me ensinou a ler. E quem me ensinou a gostar de ler foi Aderaldo Tavares, que aqui está. Eu vendia ovos na Feira Central e Aderaldo era meu vizinho. Ele vendia carne, vendia, ainda vende. E Aderaldo começou a jogar uma semente na minha vida, né, trazendo livros para que eu pudesse ler. E aí eu adquiri o vício sagrado da leitura e eu tenho muita estima por Aderaldo. E, segundo Murilo, né, que é uma mensagem subliminar, Aderaldo quer falar. Ele não pediu, ele não se inscreveu, mas ele quer falar e nós abriremos a oportunidade para que Aderaldo fale um pouco da sua experiência, porque é muito rica. Boa noite a todos, né? A gente não se contém de tanta felicidade, como diz o doutor Ney, de estar participando hoje de um momento tão importante para a Irmandade e, por que não dizer, para a sociedade campinense. O transcurso da semana que se inicia do aniversário de Alcoólicos Anônimos no Brasil, né, da chegada do Alcoólicos Anônimos no Brasil e dos 53 anos de Alcoólicos Anônimos em Campina Grande, na Paraíba e em Campina Grande de uma forma específica. Eu dizia, a semana passada, tive a oportunidade de estar num grupo, de falar sobre a questão de Alcoólicos Anônimos. O que nós comemoramos hoje não é simplesmente a abertura de um grupo, o tempo de abstinência de alguns. Não, o que nós comemoramos hoje é a vida. José Saramago dizia uma frase, doutor Ney Fontes, que nos honra, e doutor Flávio, que nos honra com sua primeira chegada também em Campina Grande,
José Saramago dizia que no momento somos apenas a vida e que isso nos baste. Isso tem uma grandiosidade, que se nós observarmos que o que temos hoje são nossas vidas, e que devemos essas vidas a Alcoólicos Anônimos, essa frase tem intenção maior. Eu sempre digo que eu sou hoje o que Alcoólicos Anônimos me deixou ser. Não conheci outra instituição, não procurei Dr. Gil, amigo nosso e amigo de Alcoólicos Anônimos, outra instituição que me desse um amparo, me desse a acolhida e me mostrasse o caminho iluminado em que eu trilho hoje. A maneira, se nós chegássemos dentro de Alcoólicos Anônimos, é interessante, doutor Ney, doutor Flávio e o amigo Olímpio, se eu chegasse em Alcoólicos Anônimos naquele dia que eu cheguei, na maneira que eu cheguei, e me dissesse que eu teria o que eu tenho hoje, a felicidade, a sobriedade, a tranquilidade de vida, eu jamais iria acreditar. É por isso que Alcoólicos Anônimos, às vezes, é muito difícil de se entender, porque nós não aliciamos ninguém. Nós não prognosticamos, nós não diagnosticamos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Detentor do conhecimento que nós temos, Alcoólicos Anônimos tem um conhecimento absurdo. E hoje à tarde foi falado na questão das pesquisas que são feitas. Os Estados Unidos, realmente, doutor, é o rei da pesquisa, né? É o centro das pesquisas nos Estados Unidos. A maior pesquisa que se tem observado dentro dos Estados Unidos é a pesquisa feita em Corey pela equipe, por uma equipe de universidade, e que o doutor Weiland registra no seu livro A História Natural do Alcoolismo. Durou 40 anos. Em Campina Grande, nós temos 53 anos de história do acompanhamento dos alcoólicos em Campina Grande. No Brasil, temos 70 anos de experiências acumuladas. E no mundo, temos 82. E nem com esse todo conhecimento, com toda essa bagagem de conhecimento, nós não diagnosticamos nem prognosticamos. Veja o grau de entendimento que se deve ter da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e como o doutor Flávio dizia hoje, né, é uma coisa monstra. Né? Você, no entendimento de Bill, uma vez perguntado a Bill como funcionava Alcoólicos Anônimos, ele disse: eu não sei, mas sei que funciona. E é por isso que nós estamos aqui, e muito obrigado. Que sessão maravilhosa, né? Uma sessão formal, mas ao mesmo tempo intimista, né? Que nos faz ainda acreditar, né? No mundo, nas pessoas, né? Fazer o bem como ato do coração, fazer o bem de forma desinteressada. E nós temos essa mão estendida. Fazer o bem sem olhar quem. Nós temos essa mão estendida de Alcoólicos Anônimos. Tem pessoas aqui que não fazem parte de grupo de Alcoólicos Anônimos e que podem conhecer alguém que esteja precisando desse tipo de ajuda. Eu hoje aprendi muito naquela manhã que passei, lá na FIEP, né? Porque quanto mais a gente se expõe ao conhecimento, mais a gente sai grande, né? E o doutor Alnei fazia uma definição interessante, né? O doente alcoólico, ele não quer deixar de beber. Ele quer aprender a beber socialmente, né? E a gente conhece muita gente que né, não se sente doente alcoólico, né? Não se acha, não abre espaço para uma abordagem, né?
e vive eternamente querendo se encontrar nesse bebê socialmente. Aí perde a oportunidade de viver com felicidade e de encontrar essa segurança que Alcoólicos Anônimos tem. Então, eu sou muito feliz de ser amigo de Alcoólicos Anônimos também. Não é qualquer amigo, não, que a gente tem. Né? É como Renato Teixeira fez aquela poesia magnífica e que Dominguinhos cantou, né? A amizade sincera. A amizade sincera é o quê, Vinícius? Vinícius quer apaixonar? Pois não, doutor Gil Braz. É um santo remédio, é um abrigo seguro. Muito obrigado. Então, eu sou amigo de Alcoólicos Anônimos, tenho essa honra e fico muito feliz de poder, nesta casa, a gente oportunizar esses momentos. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a presença de todos, doutor Paulo Matias, meu amigo Adalberto, que eu digo sempre é o melhor síndico de Campinas, é o síndico lá do nosso condomínio. E a todos vocês que dedicaram um momento da noite de vocês. Pois não, Murilo? Deixar o convite para sábado, à noite, na FIEP, tem a reunião pública em comemoração aos 53 anos. Pode dizer aí. Quebrando um pouco o protocolo aqui, a gente esqueceu, tanto eu como a Aderaldo, de convidar a todos, né? Sábado e domingo nós temos um encontro, né, de Alcoólicos Anônimos na FIEP ainda. Às 19h30, a reunião pública, sábado e domingo é um encontro ainda com Alcoólicos Anônimos. Nós temos reuniões, começam as reuniões aos membros, né, as temáticas, no sábado à tarde, a partir das 13h, 13h30. E sábado à noite temos a reunião pública, que é aberta ao público em geral. Convidamos a todos, aos participantes dessa casa e à comunidade em geral de Campina Grande. E no domingo nós também ainda temos reuniões para os membros, com a participação da nossa irmandade co-irmã, que é Alanon. Muito obrigado. Então, feito esse comunicado, as fotos que foram tiradas aqui no recinto e a filmagem, a Câmara tem um site, quem quiser acessar para fazer o arquivamento dessas fotos pode acessar. E assim nós agradecemos a presença de todos, encerrando a presente sessão, em nome de Deus. Muito obrigado. Natural da amizade, o abraço, o aperto de mão, o sorriso